Embora o presente volume também possa ter significado autônomo e ser lido como tal, vem aqui apresentado como comentário sobre a grande síntese. Este não é livro que se possa retocar, corrigir, cujo texto se possa ampliar, enxertando-lhe digressões, conceitos novos. Nasceu de um jato, em dado momento histórico, com determinada função social e espiritual, através de particular estado psicológico de intuição. Condicionado por esses elementos especiais e irreproduzíveis, conservou-se inalterável, como se vazado em bronze, inviolável e firme, qual rochedo que desafia as tempestades dos séculos. A primeira, por ele prevista e esperada, desencadeou-se de súbito, quase como resposta da história ao grito de alerta lançado ao mundo e para confirmar a previsão de seu renovamento. Só hoje, nos fins desta guerra mundial, se pode começar a entender a verdadeira significação de A Grande Síntese, ser o livro da nova ordem do mundo, isto é, o código da nova civilização do Transmilênio. Livro sim, de essência inspirada e racional apenas quanto à forma, não pode, portanto, ser refeito ou modificado, pois é de substância completa, arquitetura equilibrada e estrutura definitiva. Isto posto, impossível voltar de novo a ele, que é pura intuição e síntese, senão com outra psicologia e de outro ponto de vista, preponderantemente analítico e racional, embora muitas vezes a inspiração volte a guiar e iluminar o texto assim analisado, desenvolvido, completado, aprofundado naqueles pontos em que, nessa obra não era possível, e ao mesmo tempo lógico, demorar-se. Foi dito no capítulo Lex Vidi a Grande Síntese, a natureza deste livro sintético não me permite descer a particularidades. O momento histórico este adequado a este comentário. Quem escreve deve saber que alguns conceitos só em determinados momentos podem ser compreendidos pela psicologia coletiva. É inútil enunciá-los antes do tempo porque, pelo menos, os leitores contemporâneos não podem entendê-los. Pois já chegou grande parte da destruição prevista, a dor atingiu os ânimos, a pobreza, consequência da guerra, privando-nos de tantas coisas humanas. Convida-nos e leva-nos a compreender a riqueza das coisas do espírito. A ruína do mundo de nossos tesouros terrestres tornou-as mais necessárias. A tempestade conduz-nos à razão, através do exame dos pontos fracos do sistema e do reconhecimento dos erros cometidos. Aí está. A Grande Síntese, o livro da construção, preparado antes do aniquilamento, quando ninguém o acreditava possível, já está pronto. Este é o momento de relê-lo, meditando-no, para melhor entendimento. Este livro é legado ao atual momento histórico, foi escrito para nele funcionar como viva força criadora. Evangelho da Renovação Espiritual, livro da juventude chantado na soleira do futuro milênio, para além da qual já desponta o dia das novas construções. Essa obra é legada à vida e à sua ressurreição. Universal e imparcial a sua filosofia, divina filosofia que, como a expressão do pensamento divino, a vida e os fenômenos nos expõem, simples e lógica filosofia dos fatos, que nos espera para dar nova direção à atividade humana, mais de acordo com o moderno progresso, isto é, capaz de dar sentido às conquistas mecânicas e científicas realizadas. Já de tal modo são estas notáveis que, para conservarem a importância, é-lhe necessário conquistar esta nova sabedoria. Este volume é o terceiro da segunda trilogia do mesmo autor. A primeira compõe-se de 1. Grandes mensagens e a grande síntese. 2. As noures. 3. A sese mística. A segunda, de 1. História de um homem. 2. Fragmentos de pensamento e de paixão. 3. A nova civilização do terceiro milênio, com o que completa seu terceiro termo o texto deste escrito, capítulos VI, explicará melhor o sentido das duas trilogias, cronológica e conceitualmente divididas pelo maior acontecimento de todos os tempos, a Guerra Mundial de nossos dias. A primeira trilogia, de espera e preparação, a segunda, de atividade e reconstrução.
Por esta diferente posição do pensamento é que a grande síntese se distingue deste volume. Enquanto na história de um homem na luta pela vida terrena se dramatiza essa verdade e nos fragmentos de pensamento e de paixão se exemplifica essa luta, o ciclo da atuação avança ainda mais, neste livro, chegando à sua fase de concretização. Aqui se trata, pois, de iluminar, de clarear a grande síntese, de demonstrá-la melhor, especialmente descendo a pormenores, isto é, à parte humana, individual, social e moral que nos está mais próxima, com preferência à parte científica e cósmica, mais afastada e já amplamente desenvolvida. De fato, o objetivo principal neste trabalho é não só expor e convencer, mas, acima de tudo, aplicação prática. Deste modo se fecha este segundo ciclo da obra, a que seguirá outro, isto é, a terceira trilogia, que começa com um volume já elaborado, Problemas do Futuro, seguido por outros ainda em preparo. Tudo isso formará uma só obra, um único edifício orgânico que, através da solução dos problemas do ser, se propõe a contribuir para que se construa a nova civilização do Transmilênio, preparando a nova era do espírito. E a verdadeira civilização. O conceito fundamental de A Grande Síntese pode resumir-se nestas palavras: ordem em Deus. Esse trabalho, o leitor, que conhece os outros volumes citados no prefácio, sabe da gênese inspiradora desse escrito e compreende, por isso, que o autor aqui não está se elogiando, apareceu, com profética evidência, mesmo na véspera do clímax da hora histórica, no limiar da maturidade dos tempos, a cavaleiro da maior revolução social do mundo, no momento em que devia produzir-se grande choque de dor a fim de preparar os ânimos para receber a boa nova da concessão regeneradora, estranha a este mundo tão distante ainda do Evangelho. Hoje, que a destruição material e espiritual de tantos valores antigos preparou o terreno para a reconstrução, podemos entender muito mais esse livro, filho e precursor dos tempos, paralelo aos acontecimentos, a expressão viva de seu dinamismo, indissoluvelmente fundido neles e na renovação social e moral que representam. Os fundamentos desse tratado são profundos. Ligam-se com a gênese do cosmos, encontramo-los até mesmo no pensamento criador de Deus. Essa síntese, abrangendo e unificando o conhecimento científico e filosófico do século, enuncia tão sólido o conceito, que é possível pô-lo como base de nova civilização, e tão dinâmico que pode amparar-lhe o desenvolvimento. Trata-se de sistema orgânico e compacto em que todos os fenômenos, do campo científico ao moral e social, se prendem em lógica de ferro, de modo a impor-se à formação mental e racional do homem moderno. Trata-se de sistema que, ao mesmo tempo, dá a chave para a solução de todos os problemas, desde os teóricos e abstratos da filosofia até aos práticos e concretos de nossa vida como indivíduos e como sociedade. Esta visão orgânica e completa apareceu pouco antes da hora em que o mundo, saindo da gigantesca experiência, deve caminhar para a reconstrução. Pode-se, pois, definir tal visão como o plano regulador da sociedade futura. E, além disso, apareceu em grande curva do caminho evolutivo do homem, no ponto crítico de nova maturação biológica, cujo grande significado se compreenderá mais tarde, maturação elaborada em silenciosa e subterrânea incubação milenária que explode, justamente agora, em mortificante e necessário banho de dor, que purifica e renova. Nesse momento apocalíptico e de ebulição, tal pensamento era exposto como orientação e ajuda, porque orientação é o que nos falta e, acima de tudo, se toma necessário, pois como hoje em dia, quem sabe, nunca a vontade de Deus esteve, na Terra, tão luminosamente presente e tão ativamente criadora. Enquanto, pois, a natural maturação biológica, presente nas leis da vida, possibilita ao homem na atual plenitude dos tempos a capacidade de compreender e fazer atuar novos critérios de vida e novas formas de relações sociais, sucedem-se grandes acontecimentos históricos,
com a função precisa de elaborar novos conceitos e acompanhá-los até a sua aplicação. O mundo agita-se em guerras destruidoras e cruentas para aprender a assimilar esses conceitos que, se não assumissem corpo tangível sob a forma de destruição e de dor, não seriam percebidos pelo homem surdo e indiferente dos nossos dias, vivo só na carne, mais ainda adormecido no que diz respeito ao espírito. Chegou a hora de compreender essa profunda sabedoria da história, esse sentido criador que possuem os acontecimentos que elaboramos e seguimos, esse significado divino presente em todos os fenômenos. O homem, em milenar ascensão, vai despertando formas mais sutis de sensibilidade e de consciência mais perfeita. Já se percebem no horizonte os clarões da vida nova do espírito. Lá, no futuro, há verdadeiro incêndio de esplêndidas afirmações e criações novas, e a divina lei de evolução que o homem, embora lhe resista e se atrase, fatalmente ali chegue. Chegou a hora de dizer ao homem: levante-se, filho de Deus, sob forma de consciência mais esclarecida, em estado social mais orgânico e completo, supere a ferocidade atual e civilize-se finalmente, mas a sério. Chegou a hora de compreender que a nossa assim chamada civilização atual não é civilização, mas barbárie, e no fundo o homem moderno é primitivo e inconsciente, pobre fantoche, é completamente ignorante, presunçoso e prepotente quase sempre, cego e rebelde, e, apesar disso, sem o saber e querer, obediente à lei que o guia, e que tudo sabe, tudo faz por ele, o manobra como autômato e, sem que ele o saiba, lhe traça a história, prepara os acontecimentos, entrosa os choques, apresenta as soluções, impõe as conclusões, elevando os líderes, edificando e destruindo, exaltando e abatendo, de acordo com sabedoria desconhecida pelo homem. Chegou a hora de compreender o significado das ações que indivíduos e povos todos os dias realizam, sem que lhes conheçam o verdadeiro significado e as consequências. Chegou a hora de tornarmos-nos conscientes colaboradores de Deus no plano construtivo do que Ele criou em nosso campo terreno, ao invés de estúpidos servidores de Satanás, em absurda obra de rebelião. Chegou a hora de compreender, como mais inteligentes, de confraternizar, como mais honestos e justos, de colaborar, como mais conscientes. A vida não para, é movimento que não se pode fazer parar, deve, pois, inexoravelmente, amadurecer alguma coisa. Esse caminhar da história hoje se aproxima da grande curva, onde com o nosso século se completa novo ciclo de civilização e se prepara outro. Sintomas sutis advertem deste fato os intuitivos que sabem percebê-los. Isto nos vem indicado pela concatenação dos ciclos históricos, pela lei do equilíbrio nos desenvolvimentos e pela lei do equilíbrio entre ação e reação. Esta é a nossa fase, tal como está inscrita na lógica da evolução orgânica do universo. Esta é a nossa posição no tempo, na série das maturações milenares. Este é o elo que hoje devemos soldar. Aí estão os germes. Mas os germes foram feitos para desenvolver-se. Aí estão as causas que tendem a atingir o efeito. A grande síntese é a alarma estridente, a antecipação reveladora, chamamento da atenção para profundas realidades ainda não vistas, advertência desesperada, apelo que acontecimentos mundiais logo sublinharam e justificaram. Aquele brado de alerta, já foi lançado e ninguém pode extingui-lo, do mesmo modo que não há incompreensão humana a quem Deus tenha concedido o poder de parar a história ou a vida. Trata-se de concessão que, se nos princípios adere ao Evangelho, tem agora meios próprios de demonstração e o escopo de, pela torça da razão, atuar na vida individual e social, onde é praticamente nova. Nova forma mental, orgânica e harmônica, substitui aqui a antiga, inorgânica e caótica, mas neste sentido, não mais o indivíduo permanece isolado do conjunto, mas se enquadra harmonicamente no funcionamento orgânico do universo. Enquadramento gigantesco, em que a vida se torna imensa. Pode objetar-se que o indivíduo é o que é? Indiferente a tudo isto,
completamente aprisionado na visão estreita de interesse egoísta, está léguas e léguas afastado de semelhante orientação. Mas pode-se também responder que essa é a ignorância da mais profunda realidade da vida, ignorância de que ele sofre os danos, até mesmo nos próprios cálculos utilitários e egoístas, danos que deve sofrer, porque a sua inconsciência não pode impedir o funcionamento das leis da vida e as reações das suas forças. Pode-se também responder que o progresso biológico é fatal, porque a evolução constitui tendência fundamental do ser e o homem, embora involuído, inerte e rebelde, deve mais cedo ou mais tarde ser impelido para o alto e transformar-se, cedendo ao irresistível e divino impulso contido na essência das coisas. Em a grande síntese, o desusado atrevimento da utopia foi valorizado e enfrentado com conhecimento. Isso não é loucura, mas resulta do confronto da vontade e da força, de que o homem dispõe, com a potência volitiva e a dinâmica das divinas leis da vida, possuidoras dos meios necessários para atingir seu escopo e que sabem muito bem consegui-lo. Há, de certo, luta entre o anjo e a besta, mas é da lei a vitória do anjo. Muito embora o homem resista, não se lhe pode interromper a ascensão. A vida obedece à lei e, através do mecanismo de instintos, de reações e de fatalidade, de fato o homem a cumpre, apesar de não compreender ou não querer. O mecanismo que a executa, o sistema de forças motor desse mecanismo está mesmo dentro do homem, implanta-se-lhe na própria estrutura, pertence-lhe ao ser. Mas a este cumprimento da lei se chega através de erros e de consequentes retificações expiatórias. É, pois, fatigante e doloroso. Em a grande síntese se ensina, pelo contrário, a respeitar essa lei inexorável, à custa do menor dano e com a maior vantagem possível, e ensina-se como, nesse complexo sistema de forças que é o universo, há de alguém movimentar-se, sem doloroso choque a cada passo. O que torna atual essa síntese, em correspondência estreita com o momento histórico e com a moderna fase de evolução humana, é a maturidade do tempo, é o desenvolvimento nervoso e intelectual que torna o homem, hoje, apto a receber e aplicar na vida estes princípios que, se tivessem sido enunciados há anos atrás, não teriam sido aprofundados, analisados cientificamente, racionalmente demonstrados. Por isso aquele escrito apareceu em nosso momento histórico como novo ensinamento, paralelo à nova capacidade de compreendê-lo. Hoje essa compreensão é necessária e não apenas possível. O homem vive e move-se em campo de forças inteligentes, em que se emaranha, forças que, em face de sua agitação inconsciente e desordenada, reagem e lhe fazem pagar caro o erro. Ora, se por causa de menor conhecimento e disponibilidade de meios, esse erro era até agora mais limitado e, portanto, de consequências mais suportáveis, hoje que o progresso técnico e científico dilatou imensamente o raio de ação humano e aumentou o poder humano de incidir no dinamismo fenomênico do planeta, hoje não se tolera mais a própria ignorância, porque conduz a consequências práticas que, agigantadas pelo aumentado domínio de meios e possibilidades, podem tornar-se catastróficas. Vimo-lo na potência destrutiva da presente guerra. Estamos em período de desequilíbrio, porque o poder de agir é hipertrófico, desproporcionado ao poder de entender e iluminadamente dirigir a ação. O desequilíbrio está presente, hoje, em todas as nossas coisas e em toda a nossa vida. Mas o próprio desequilíbrio é criador, luta, esforço genético. Procura desesperadamente reequilibrar-se, hoje, em plano mais alto, em ordem mais ampla, ordem em que o homem inclua e assimile elementos novos. Daí a necessidade de pensamento que seja dado como orientador desse esforço biológico, a necessidade de o homem, esse menor da idade, aprender ainda, não destruindo o preciosíssimo progresso científico já alcançado, mas completando-o com paralelo progresso moral, de modo a equilibrar-se a ascensão da matéria com proporcionada à ascensão do espírito. A vida se rege,
como já dissemos, por leis inteligentes que têm fins próprios, querem e sabem atingi-los, querem a perpetuidade e não a catástrofe, permitem o perigo, mas como elemento de esforço concluído com a salvação. É, pois, fatal eliminar-se a desproporção entre o desenvolvimento material e o espiritual e restabelecer-se o equilíbrio. A vida quer. Por isso, na certa o espírito retomará amanhã a dianteira. Aos detentores do poder e aos líderes das finanças e da indústria pode o problema do mundo parecer simples problema técnico. Não é, porém, problema técnico somente. E isso porque, se as grandes agitações sociais se desencadeiam para a conquista de objetivos concretos, utilitários, de interesse econômico, a verdade é que a vida, além de vasta e complexa, é una e unitária. Se é esse, pois, seu aspecto, sua fase construtiva de momento, ainda existem sempre, embora momentaneamente adormecidos, em estado de latência, os outros aspectos da vida, principalmente moral, hoje estacionário. É justamente esse o lado oposto, mas complementar, do hipertrófico progresso material de nossos dias. Ora, uma vez que as leis da vida impõem, em todos os pontos, desenvolvimento harmônico e progresso equilibrado, é lógico esperar-se, agora, correspondente desenvolvimento espiritual, para compensar o contemporâneo excesso de progresso material. Quem conhece a organicidade funcional do universo deve admitir que o esforço genético das formas biológicas não pode criar um novo e gigantesco indivíduo coletivo, filho dos nossos tempos, assim desproporcionado, sem equilibradas correspondências simétricas, só membros e forças, sem paralela sabedoria diretora desses membros e dessa força. Esta sabedoria é justamente aquela que a grande síntese antecipa e prepara. O progresso material de nossos dias representa, assim, desproporcionado desenvolvimento unilateral. O ponto crítico tangível, resultante desse desequilíbrio e revelador dessa desproporção, é a moderna guerra de destruição. Trata-se de fase transitória, formadora de excesso que as leis da vida devem corrigir e reequilibrar, reagindo em sentido oposto. Desse modo, demonstra a atrofia espiritual a crença de que o problema do mundo seja problema técnico, utilitário, de recursos e matérias-primas. Mas por isso mesmo surge a complementação do organismo com o desenvolvimento do lado atrofiado. A guerra de destruição nasceu do fato de que, o novo poder da técnica, sendo mecanicamente acessível a todos e, assim, à maioria evoluída, foi empregado sem discernimento. Os resultados práticos do progresso acabarão indo às mãos do homem ainda não moralmente desperto, sem preparo, insuficientemente sábio para fazer bom uso do novo poder. Foi o mesmo que pôr faca em mão de criança. Por isso antigamente a sabedoria era mistério para o povo. O progresso mecânico acabou sendo entrega de arma perigosa a mãos inconscientes. O homem de hoje em dia, moralmente deficiente, foi tomado de surpresa diante das novas possibilidades que a ciência lhe oferecia. Corpo de gigante com cérebro de criança de peito. Resultado, entrechocar-se o homem com dolorosa experiência, para que aprenda na dor e ela o obrigue a completar-se do lado do espírito. Assim, através do sofrimento, as leis da vida hão de reequilibrar o homem, que, a par de progresso material, conseguirá correspondente e proporcionado progresso espiritual. A grande síntese não é pensamento isolado, mas força viva que, colaborando com os impulsos biológicos, tende à reposição, em equilíbrio e contribui para esse progresso espiritual. Aquele livro e estes comentários por isso se dirigem mais aos homens do futuro que aos de nossos dias, isto é, a homens para quem estas afirmações não serão anacrônicas. O homem de hoje, cético, há de sorrir. Mas o certo é que todo o plano dessa construção espiritual obedece à lógica, que não é a lógica míope do momento que passa, visa objetivos elevados e longínquos que não se identificam com o de salvar-se e fruir a vida, corresponde a pressentimento,
a visão profética, a fé antecipadora, a sentido de missão, razão porque o autor deste livro não espera ser logo compreendido, sabe que em vida nenhum fruto verá e colherá, mas semeia para que outros, noutros tempos, vejam e colham. Estamos a agorrar na fase negativa. Todavia, quem conhece o necessário equilíbrio da vida sabe que, por causa de paralelismo antiético, o não vem antes do sim, do mesmo modo que a noite vem antes do dia. O cálculo das probabilidades faz-nos crer que os fatos, porque se repetiram muitas vezes, devam continuar repetindo-se sempre. Mas os equilíbrios da vida reclamam exatamente o contrário. Exatamente porque determinado fato se repetiu tantas vezes deve ceder o passo à posição contrária. Por isso, em lugar de continuação do passado, como vulgarmente se pensa, as situações futuras são, quase sempre, resultado de retorno ao passado. Confiamos muito nas aparências, mas especialmente na história, como vimos, as aparências enganam. Muito na superfície vivemos. E, no entanto, a natureza é de profunda sabedoria. Se prescrutarmos o íntimo e descobrirmos o mistério das coisas, aparece algo bem diferente daquilo que habitualmente se diz, se crê, se faz. Há, no fundo, divina lei, inteligente, boa e sábia, que a tudo rege e nos guia, como crianças, em direção ao bem. Ela exprime o pensamento de Deus. O homem, sem grave dano para si mesmo, não pode substituí-la na direção da vida. Tem todavia, a presunção de fazê-lo e não se orienta senão por sua ignorância e prepotência. E como hoje em dia essa substituição se torna cada vez mais extensa e profunda, por causa do aumento da capacidade intelectiva e da disponibilidade técnica, o perigo correspondente vai ficando mais e mais grave e ameaçador. Por isso a grande síntese é desespero dobrado de alarme solto no limiar mesmo da catástrofe em que a humanidade poderá encontrar a própria destruição. Se tudo isso é estranho à moderna forma mental, alheio à corrente que a maioria segue, se, ao contrário, em geral se concebe a vida limitada e caoticamente, isso não impede que a ordem e a reação obrigatória, existentes no mundo astronômico e químico, existam também no universo moral, naquele mesmo em que, por ignorância das leis que o regulam, os homens gostam de agitar-se o mais loucamente possível. Essa pobre formiguinha, a mexer-se tanto na superfície desse grãozinho de poeira cósmica chamado Terra, sabe por acaso o que efetivamente faz e quais as consequências do que faz? A ilusão não é sua herança? Não é absurdo, mesmo, que por ignorância do modo como funciona a máquina universal, indivíduos e povos vivam eternamente dando cabeçadas na parede, sem esperança de libertação, oscilando continuamente entre o erro e a dor. E se faz algum esforço para sair desse aperto, porque deve ser taxado de utopia? Não. Seja qual for a incompreensão, a resistência, a dificuldade, a fadiga, não é a loucura ensinar que se deve superar a ilusão e a dor e conquistar valores mais sólidos que os valores do mundo. Se pode parecer utopia, é utopia do Evangelho, utopia decorrente do sublime paradoxo do Sermão da Montanha, que menospreza a tudo quanto o mundo estima, utopia de aceitação necessária a menos que se saiba viver como besta ou como inconsciente ou, então, se volte as costas para a vida tal como a vida é, quer dizer, a menos que se renuncie à reprodução e se vá em busca da morte. A existência oferecida por nosso civilizadíssimo mundo moderno não é aceitável senão para os inconscientes, os involuídos, os desonestos, salvo se, no futuro, complementar-se em melhor estado, estado que lhe justifique as dores e compense a bestialidade. Disso se segue, para o homem consciente, evoluído, honesto, a vida é apenas missão dolorosa, peregrinação de exilado que, passando pelo mundo que não lhe pertence, se dirige à sua verdadeira e longínqua pátria. Isso tudo pode parecer utopia, todavia, sem ela nem ao menos a esperança de futura civilização permanece na palidez mortal do mundo moderno.
Animada por essa esperança, a caminhada do exilado se transforma na fadiga do construtor. Os céticos poderão sorrir, desviando para a miséria terrena o olhar posto nas nuvens. E haverá até mesmo quem goze com essa miséria e se sacie. Cada qual julga como quer, mas no modo como julga revela a própria personalidade. Não. O Evangelho e as teorias que o seguem são utopias apenas aos olhos do involuído. O céu só é paradoxo se olhado aqui do chão. Para quem não é capaz de sentir pela fé ou entender racionalmente que a vida continua no imponderável, para esses é absurda, por natureza, a doutrina evangélica da caducidade dos valores humanos. Para o involuído a vida não é contínua, é finita, limitada ao breve período terreno. Questão de sensibilidade, inteligência, evolução. Mas esta dor dos nossos dias, dor que acabará por atingir o mundo todo, é dom de Deus para abrir as mentes e levá-las a compreender a aparente utopia. Estamos numa curva de nossa maturação biológica, e a dor acelera. Por isso podemos reafirmar estar próximo o reino do Espírito. O mundo o repele porque, evoluído, ainda não lhe compreende a beleza e a vantagem. Mas sente-lhe a falta, tem fome de algo que lhe falta e não sabe o que é? O mundo está insatisfeito. Procura e não acha. Por isso se agita. Só está tranquilo quem achou. A procura da felicidade preocupa o mundo e atormenta-o, mas o mundo não a encontra porque se agita desorientado, fora do caminho certo. Entre ilusões e mentiras perde tempo. Ao invés disso, precisa de conquistar conhecimento e, como consequência, a sabedoria de entrosar-se e colaborar com a lei. O novo princípio é ordem. Ordem em Deus e não desordem com Satanás. Em a grande síntese não se faz ouvir a voz deste ou daquele partido, religião ou escola filosófica, mas a voz imparcial dos fenômenos, que canta as harmonias não só da matéria ínfima, como as das regiões mais elevadas do espírito. Não se trata aqui de questões puramente teóricas, de remotos e abstratos problemas filosóficos que não nos dizem respeito. Trata-se da superação de nossa dor e da ciência que se propõe superá-la e vencê-la. Trata-se de enormes vantagens utilitárias compensadoras do esforço e do tormento da mortificação a que o homem está submetido. Trata-se de, finalmente, ensinar e viver, não mais como crianças loucas, mas como adultos cheios de sabedoria. Trata-se de ver com clareza tudo quanto se relaciona com o nosso destino humano, de obter resposta que esgote todos os porquês e todos os problemas que nos dizem respeito, e de comportarmos-nos, desse modo, com pleno conhecimento da consequência das nossas ações. Loucura continuar a atirar assim ao acaso e a embater-se continuamente contra reações que estupidamente desejamos e nos açoitam até a sair sangue. Chegou a hora de compreender o delicado mecanismo dos fenômenos e de civilizarmos-nos. Não de brincadeira como até agora se fez, não mais na superfície apenas, mas em profundidade também, não só na forma, mas na substância, tanto nos meios como no fim, na matéria e no espírito. Completou-se o ciclo de destruição anunciado por grandes mensagens e a grande síntese. A divina lei deixou atuarem livremente as forças negativas do mal, que desempenharam a tarefa e entramos na fase construtiva. A vida colhe seus valores positivos e, nos ânimos batidos pela dor, os reconstrutores encontram o terreno preparado para o trabalho. O espírito, que através de tanta destruição se libertou de muitas das incrustações e escórias da matéria, pode finalmente dizer, depois de superado o profundo desmoronamento da onda descendente do materialismo, eu sou, esta é a minha vez, posso criar. E a vida, que parecia próstrada e morta, torna a soltar mais forte e mais para o alto, seu eterno grito de juventude. Isso é o que, irresistivelmente, a lei de Deus quer agora. As forças do mal tiveram o seu dia. Mas Deus disse, basta. Em todo lugar, ato, fenômeno do universo estão presentes seu pensamento e sua vontade. A história está pronta, os tempos, maduros.
Quer dizer, no ritmo da sinfonia dos acontecimentos humanos, no concatenamento de causas e efeitos, no desenvolvimento de fatal evolução do mundo, o caminho do tempo está próximo dessa maturidade e a vida não pode recusar-se a percorrer e concluir essa evolução. Aqui, como em a grande síntese, se afirma para construir, não se polemiza nem se ataca para destruir. Afirmando as eternas leis biológicas iguais para todos, aderindo à divina verdade no alto, inviolável, a que ninguém escapa e é forçoso obedecer, estamos acima das divisões humanas. Não falamos de filosofia pessoal e arbitrária, mas objetiva e pessoal, ditada não por simples homem, mas pela voz dos fenômenos. Essa voz é verdadeira para todos os vivos, quer creiam nela quer não. Quer a confessem ou a neguem, quer a sigam ou contra ela se rebelem. Deriva de princípio diretor, guia de todas as coisas, exprime o pensamento de Deus. Inútil negá-lo. Esse pensamento existe. Se às vezes alguém nega a Deus é porque Deus existe e de sua experiência não existe prova maior do que essa negação. Não se pode conceber e negar o que não existe. A negação se relaciona apenas com a posição de nosso pensamento que, seja qual for a verdade, pode oscilar desde o extremo positivo da afirmação até ao extremo oposto, a negação. A grande síntese analisou esse pensamento divino, isto é, o plano construtivo do universo. A ela remetemos o leitor desejoso de conhecer essa análise. Aí se diz derivarem as conclusões de caráter moral e social de premissas tão fortes que se torna impossível removê-las. Aquele livro é, de fato, demonstração que impõe essas conclusões como obrigatórias para todos os seres racionais. Porém, com respeito ao quadro geral, não nos permitiu demorar em particularidades, exemplificando, materializando o conceito no realismo da vida prática. Vamos agora transportar para o plano humano da ação essa marçá de conceitos, transformar em concreto o impulso construtivo a luminosidade desse imponderável, isto é, vamos transformar o princípio em ação, mas ação que as premissas cósmicas iluminem, sustentem e justifiquem. Trata-se de dar forma bem mais próxima e tangível, mais particular, porém mais real, porque mais aderente à hora histórica, mais humana, atual e prática, aos princípios universais de um tratado universal. Trata-se de aplicar, dentre as mil e uma verdades humanas relativas, entre as forças que operam nossa ascensão individual e coletiva, trazer até aos homens cá na Terra, para atuar sobre ela, a eterna verdade de Deus. Trata-se de mostrar nos fatos o funcionamento ainda ignorado daquelas forças, a ignorância humana no movê-las e os choques dolorosos que a acompanham. Trata-se de educar para melhores formas de conduta individual e de convivência social, fazendo o homem compreender que enormes tolices vinha fazendo até agora, com dano para si mesmo, e como com um pouco de inteligência e de boa vontade poderia ter-se poupado a tantas dores. Trata-se de aplicar injeções de bom senso em nossa sociedade, fazendo compreender que grande vantagem advirá, para cada um e para todos, de comportamento mais civilizado, independentemente de todo o credo e de todo partido. Civilizar-se é o slogan do momento. Isso significa dever o homem olhar seu próximo com compreensão, superar a ferocidade e o egoísmo, isto é, a maioria dos inúteis atritos sociais, tão graves para o funcionamento de toda a máquina, que assim se move com dificuldade, e da qual cada indivíduo deve suportar a sua parte. A sociedade humana é organismo cheio de passividades infinitas, gasto por inúteis resistências, sempre em luta interna entre uma parte e outra. Isto, sem dúvida, exprime a fadiga construtiva do evoluído. No entanto, para que Alturraj se poderia transferir essa luta, como seria mais belo e excelente, mais próprio de seres evoluídos, lutar por objetivos mais sublimes. Como seria mais inteligente e conveniente compreender e admitir as necessidades do próximo e, dada a necessidade e utilidade da convivência, torná-la possível com maior senso de concórdia.
Que interessam as diferenças entre os vários planos políticos do mundo, se os imperialismos são todos iguais e tudo se reduz à substância biológica de vencer para dominar? Não se pode destruir a ninguém o direito à vida concedido por Deus, não se pode destruir as forças biológicas que, se golpeadas, ressurgem amanhã em outra parte, retorcidas pelo golpe, prontas para reagir. Não se pode postergar os equilíbrios e destruir as leis do universo. O homem de hoje pode ser ateu, anarquista, delinquente, pode crer-se cidadão do caos, árbitro de liberdades impossíveis. É próprio de cretinos permanecer assim à mercê da desordem e da ilusão, quando as leis de todos os fenômenos nos falam de ordem, de divina lei inviolável e onipresente, de ações e reações, de liberdade, mas de responsabilidade também. Falam-nos do enquadramento coercitivo das rebeldes desordens do mal nos limites da lei do bem. Dizem-nos que a dor castiga o louco que se atreve a violar a lei de Deus. Como é mais útil e sábio para todos harmonizar-se com essas forças que jamais poderão ser dominadas por nossa revolta e nos esmagam se contra elas nos rebelamos. Não é insensata essa brincadeira de desobedecer e pagar pela desobediência, sem nunca sentir vontade de aprender? A estrutura do universo é o que é, não pode ser alterada. O homem deve compreender que a dor lhe nasce da desordenada conduta e não está na criação, que é bem ordenada, não está em Deus, que é perfeito, mas apenas nele, homem, e que o plano regulador do grande organismo total tende irresistivelmente para a felicidade, embora pelos caminhos da dor. Isso não é ilusão, mas a verdadeira meta da vida. Mas buscamo-la onde não está e não deve estar, é natural que não a achemos. Assim, por meio da dor, a lógica do universo nos responde à absurda pretensão de subvertê-la. Quanto nos cansamos para errar o caminho e, no entanto, nosso bem já está escrito na lei natural das coisas, para atingi-lo bastaria cumprir essa lei expressa na assim chamada vontade de Deus. Desse modo a felicidade continua sendo meta quimérica, inatingível miragem. Até mesmo a experiência materialista do século passado a procurou, mas procurou mal, onde não está. Não a encontrou, naturalmente. Estamos, ainda, no começo da estrada e precisamos recomeçar tudo. Enganamo-nos. Mas a estrada existe e aqui o demonstramos. 2. O involuído e a propriedade. Começamos das bases concretas da vida, de seus alicerces no mundo da matéria, de seus aspectos mais realistas, mais acessíveis e de maior compreensibilidade, mas ao mesmo tempo menos adiantados conseguiremos desse modo, ascendendo pouco a pouco na escala da evolução, atingir no topo os aspectos mais refinados e espirituais da vida, àqueles a que só os eleitos conseguem chegar. Em geral, os planos orgânicos segundo os quais se traçam as diretrizes humanas do funcionamento coletivo são elaborados à luz de concessões filosóficas, políticas, sociais, todas relativas e artificiosas. Como não se trata de castelos no ar, de fictícias formas, de produtos de cerebralismo ou criações de mundo mentiroso, que esconde realidade totalmente diferente, trata-se então de erigir em sistema o caso particular e relativo do indivíduo que conseguiu sobressair-se ao ponto de tornar-se expoente. Explica-se dessa maneira como tais sistemas muitas vezes não se realizam, historicamente terminam em ilusão, e como ao invés de atingir a meta proposta acabam na contradição e na luta. É lícito nos perguntemos agora que é que de fato acontece sob as aparências da história, que outro plano, diferente do visto na superfície, atua na profundidade e quais as verdadeiras e efetivas diretrizes do fenômeno social. O homem comum, de vistas curtas, pode a seu talento crer em todas as miragens que quiser, sem que a vida se preocupe com desiludi-lo, exceto diante do fato consumado com que ela termina, não antes. Esse homem pode imaginar ser a criação o caos a que só a sua vontade saiba e possa levar ordem a seu modo e a seu serviço. As forças da vida deixam-no liberalmente acreditar no que quiser,
nisto ou naquilo, somente quando se trata de concluir na realidade dos fatos, tiram-lhe tudo das mãos e fazem as coisas a seu modo. Fato é a existência de diretriz dos fenômenos sociais e dos de toda a vida, independentemente do homem, muitas vezes em antítese com a sua vontade, muitas vezes para corrigir e dominar sua intervenção. Na melhor das hipóteses, o homem é intérprete, instrumento cujo trabalho valerá tanto mais quanto mais fiel executor houver sido dessas diretrizes, quanto mais tiver sabido conformar com elas a própria atividade, isto é, quanto mais houver sabido agir como função delas, em concordância e não em choque com o funcionamento universal. A presença de uma lei, de inteligência superior aos meios de compreensão do homem normal, e que é mais forte, em poder de vontade e de ação, do que os meios postos à sua disposição, é fato que resulta de toda a demonstração de a grande síntese e não se precisa neste livro demonstrar desde o começo. Essa lei é lembrada, ilustrada e de funcionamento explicado em quase todas as páginas desse volume, como deste. Tudo quanto, a todo momento, se maneja e se aplica deve necessariamente existir. A verdade que, a cada passo, não muda no espaço e no tempo, o plano firme, o verdadeiro plano orgânico regulador da história e dos acontecimentos sociais, o real sistema diretor dos fenômenos coletivos humanos, que de fato age contra as aparências e através delas, não reside sempre no que o homem diz, afirma e proclama em altas vozes, mas é estabelecido por essa lei que, independentemente do homem, conhece e tem nas mãos as diretrizes da vida. Em outras palavras, se queremos entrar a fundo no problema e resolvê-lo seriamente, não se entenda o fenômeno social como fenômeno histórico querido pelo homem, que o dirige e compreende, mas como fenômeno biológico dependente de leis sábias e poderosas. Diante delas o melhor que se faz é procurar impô-las a si mesmo, mas compreendê-las e a elas obedecer. Os fenômenos sociais e essa série de acontecimentos componentes da história, de fato ligados por íntima lógica, e que descuidadosamente na história relatamos apenas ligados cronologicamente, serão compreendidos apenas se os reduzirmos ao que efetivamente são, isto é, à substância biológica, a momentos do funcionamento orgânico do universo e ligados a ele. Plano orgânico diretor da sociedade humana, se não quisermos andar às cegas na tentativa e cair na ilusão, só nos poderá dar o conhecimento dessa lei e nossa adesão a ela. As normas diretoras da vida coletiva não podem ser artificiosa criação humana, consequência de premissas abstratas, fora da realidade, mas devem ser as próprias normas de toda a vida aplicada ao caso especial da sociedade humana. Quem no próprio caso se separa do tudo, quem concebe os fenômenos isolados, permanece alheio à organicidade do todo, que é conjunto conexo e compacto, unitário e impecável. Era necessária tal premissa, que nos garantisse base de absoluta solidez, premissa indispensável para quem quiser construir seriamente, construir sem espírito de partido, não para uma classe social apenas, de acordo com interesse particular, para vantagem de um só grupo ou povo, mas construir universalmente, com estabilidade, acima da luta e das divisões humanas. As afirmações e conclusões que derivarem dessas premissas, mais do que opinião, teoria, produto pessoal, serão simplesmente o resultado da verificação objetiva do funcionamento das leis da vida, serão a própria expressão delas, assim proclamada pela própria voz dos fenômenos. Procuramos com isso alcançar a imparcialidade e a solidez. De verdade partidária e interessada não saberíamos o que fazer. Nada se cria com isso. A solução do problema já existe, trata-se apenas de sabê-la ver e com simplicidade expô-la. Ligamos, pois, o fenômeno social, com o qual ficamos marcados, ao conceito fundamental de a grande síntese resumido no princípio, ordem e Deus. Os fenômenos humanos, políticos e sociais, encontram, pois, sua expressão mais simples na vida animal, nessa, que os encerram em embrião,
têm as raízes, são os mesmos fenômenos levados a mais alto grau evolutivo. Os problemas sociais, no fundo, são os mesmos fundamentais problemas da vida. Isto é, fames e libido, conservação do indivíduo e multiplicação da espécie, comida e sexo, crescimento demográfico, imigração, guerras, expansão, dominação, vitórias e derrotas, capital e trabalho, propriedade, coordenação de funções, disciplina das relações impostas pela convivência. Aí estão problemas que a vida conheceu e resolveu antes de o homem tê-lo feito e, mesmo sem ele, em outros agregados sociais animais, resolveu-os segundo os princípios eternos, participantes do sistema orgânico que em toda parte rege todos os fenômenos. Não poderemos resolver esses problemas, como hoje se nos apresentam, na fase evolutiva ao nível humano atual, senão de acordo com os mesmos princípios, porque as leis da vida os resolveram em graus evolutivos mais elementares, seguindo a lógica íntima segundo a qual foram construídos, penetrando-os em profundidade, reduzindo-os à essência. Veremos quanto tudo isto os torna mais claros e simples, lógicos e harmônicos. Sob as mais desvairadas teorias sociais, sob as mais complexas superestruturas ideológicas, o homem aplica simples leis biológicas, luta e progride biologicamente segundo os métodos da vida e para atingir-lhe os objetivos, seguindo as estradas já praticadas na vida animal, pois a vida é uma só para todos e guiada por lei única, embora diversamente adequada aos diversos planos evolutivos. Essa unidade de diretrizes é a base da fraternidade de todos os seres, que os mais adiantados sentem, e não é utopia, fraternidade não apenas entre todos os seres, mas entre todos os fenômenos. E o homem inclui-se no âmbito da divina lei que, apenas com um princípio unitário, rege todos os seres e todos os fenômenos. Os especiosos apelativos modernos, os inumeráveis ismos com os quais se definem os vários sistemas humanos, podem ser entendidos apenas se assim reduzidos a seu denominador comum biológico. Essa substância liga-os e reconduz à única verdade mãe de todas as coisas, a que permanece constante acima de todas as formas, em todos os climas, tempos e povos, à verdade aplicada, por todos, embora calada, combatida, negada. Assim, os problemas sociais se reduzem, na base, à luta para obter meios de vida, garantir-lhe a posse, proteger-se à família e os filhos. Desse modo nascem os problemas do capital e do trabalho, da propriedade, da família e dos institutos jurídicos fundamentais. Se a substância do direito não muda através dos séculos, devemo-lo ao fato de ela exprimir eternas leis biológicas. O progresso aperfeiçoa as relações, completa-as nas particularidades, melhora-as na substância, fazendo-as progredir, cada vez mais, em direção à justiça, mas a raiz não muda. O direito só pode ser entendido, se o referirmos à sua substância biológica. Tem sentido apenas como ato de coordenação que, cada vez mais harmonicamente, exprime essa substância. Muitas vezes, pois, ao contrário, na base do direito público e privado se colocam abstrações metafísicas, axiomas arbitrários, premissas não enquadradas na fenomenologia universal e não justificadas pela realidade dos fatos. As verdadeiras premissas dos fenômenos sociais, enquanto fenômeno da vida, são biológicas e não filosóficas, metafísicas, políticas. Isso posto e esclarecido, classificam-se os homens, não teoricamente, com base em premissas artificiais e sistemas arbitrários, mas conforme seu real valor biológico, isto é, o grau de evolução atingido. Essa classificação diz respeito à íntima e real natureza do indivíduo e é a única a levar em consideração a substância. Não é o caso de demonstrar aqui a realidade da evolução, embora no plano das ascensões humanas. A verdade desse fenômeno fica demonstrada em cada página de A Grande Síntese. Resulta da observação que, segundo o próprio grau de evolução,
muda a estrutura orgânica, nervosa e psíquica, e o estilo de vida do indivíduo. As classificações sociais, face a essas fundamentais diferenças de peso específico individual, são simples estruturas de todo fictícias, e instrumentos de luta, meios de esconder a realidade que permanece debaixo, inviolável, a verdade pronta a revelar-se a qualquer momento. A nossa assim chamada civilização é em grande parte questão de forma, simples verniz. A fase de legalidade jurídica atingida por nós é manto que cobre bem ou mal essa substância biológica. O homem, se graças a ele pode parecer diferente, permanece substancialmente o que é na realidade biológica. Se trata de ladrão ou delinquente, o ordenamento jurídico poderá impedir que continue a prejudicar, mas ele permanece o que é. Isso, e não o que aparenta, é o que interessa conhecer. Posição social, poder econômico, o valor aparente não tem importância. E até as classificações sociais, enquanto não corresponderem à classificação biológica, carecem de importância. Isso nos permite levantar o véu das aparências e penetrar na realidade da substância. Tudo fica mais verdadeiro, mais simples, mais compreensível. Assim, por exemplo, explica-se o materialismo como fenômeno de evolução, fase de descensão evolutiva, antecedente do novo surto evolutivo, e se compreende a psicologia negadora do materialista e do ateu como a de primitivo incapaz de sentir as forças do espírito. Assim, embora mais inferiores, o delinquente, o anarquista, o gatuno são apenas tipos biologicamente baixos, ainda não civilizados na substância, não importa se o sejam na forma. Em nossa sociedade, podem prosperar até mesmo sob as normas da legalidade, mas em civilização verdadeira, que não considerasse apenas a superfície, mas também a substância, isso não deveria ser possível. É evidente que não se pode levar a sério senão uma civilização em que isto não é possível. Todavia, quantos e quantos indivíduos hoje folheiam o código e aprendem a não infringi-lo? Esses aprenderam somente a afiar as armas, a conquistarem a astúcia o que perderam em brutalidade, ao invés de transformar-se evoluindo, firmam-se na estrada da evolução. Permanecem inadaptados à verdadeira vida coletiva orgânica consciente. Que importa a forma, se na substância continuam agressivos egoístas, ignaros da sociedade como o homem das cavernas. Face à propriedade, primeira disciplina na aquisição dos bens, esse tipo biológico revela-se o involuído que é. Está sempre pronto a roubar, apenas a reação protetora e defensiva da lei possa ser evitada, de modo a não produzir-lhe dano. Tal tipo deve ser muito comum, pois a lei e o costume humano foram constrangidos a partir da presunção de má-fé, até a prova em contrário. Não tem senso de propriedade senão da própria e só o temor de uma punição o induz ao respeito alheio. E a ameaça defensiva pode tornar-se até mesmo educativa, enquanto este pouco a pouco aprende, através dos séculos, mais elevadas formas de vida. E, paralelamente, a defesa da propriedade pode assim tornar-se cada vez menos férrea, brutal, material e cada vez mais pacífica, simbólica e imaterial. Essa defesa será cada vez menos feita por muros, por grades, por armas, por sanções materiais e cada vez mais reduzida a simples sinal indicador, a reações menos violentas, a sanções puramente morais. Mas embora a defesa se desmaterialize, isto é, tenda à própria anulação no entendimento pacífico, é sempre o temor da pena que inibe esse tipo biológico e isso o revela como evoluído. Mas, evoluído que talvez já tenha o pressentimento de formas sociais mais elevadas, nas quais não domina já a usurpação e a força, mas o direito e a justiça. Tem o senso da superioridade do sistema bem diverso do evoluído e nesse sistema procura mimetizar-se para melhor esconder-se, justificando-se. Por isso eles gostam tanto de recobrir-se com o manto da justiça e eternizar-se no poder, para fazerem da autoridade, que é dever e missão, base de direitos e arma de ataque e defesa.
como o assalta a preocupação de justificar-se com encenação de legalidade. Com que cuidado procurava o Sinédrio dar forma legal de juízo à supressão de Cristo, com que trabalho procuravam os assassinos de Luís XVI aparecer como juízes e não como assassinos comuns. E que satisfação para os homens poder, em todas as revoltas, roubar e matar legalmente, isto é, seguramente, sem temor de sanções punitivas, único obstáculo para eles, e fazê-lo como autoridade alta e tranquila e não mais com a incerteza e o perigo de ladrões. E se a coisa dá certo, o resultado da força e do furto assim se estabiliza e se regulariza depois sob o manto de legalidade humana que, como se crê, basta para tornar justo o injusto. Pobre autoridade e pobre propriedade. Que triste gênese, que posição ao nível do involuído e que grande caminho para purgar e resgatar aquele pecado original. Mas, apenas em qualquer convulsão social o exercício da sanção jurídica diminui de intensidade, já vemos o involuído, mal possa fazê-lo sem perigo, tirar a máscara e revelar-se o que é, dando-se abertamente ao furto, a forma primitiva de aquisição da posse, forma própria do involuído. Esse é caminho mais breve do que o trabalho, forma própria do involuído, que o revela e presume estado orgânico coletivo ignorado na fase inferior do outro. Todavia, embora seguro da impunidade, o involuído, em defesa, para justificar-se perante a própria consciência e a consciência alheia e a si mesmo dar, ao menos a ilusão de ter as mãos limpas, gosta sempre de assumir posição de justiceiro como agressor do rico e protetor do pobre, enfim, de camuflar-se de evoluído para fazer mais bela figura e não passar, coisa que mais o desagrada, pelo ladrão que ele percebe ser, e, afinal, para melhor servir-se, mais cômoda e seguramente, no banquete, seu supremo objetivo, assim vestido de juiz. Por mais astuto, porém, que o involuído possa revelar-se diante de tudo isso, todos compreendem que a realidade se esconde debaixo da mentira, reveladora de toda a miséria moral do primitivo. Inútil camuflar-se. Roubando, não se pratica o bem, não tem valor a esmola que se faz com as coisas alheias. Embora se disfarce, o ladrão bem sabe que, enquanto ladrão, não pode estar do lado da justiça. Mesmo que o rico tenha sido ladrão, não é lícito roubar, nem mesmo aos ladrões. É inútil que o ladrão procure tornar justo seu furto, acusando de furto quem roubou antes dele. É vã sua desesperada tentativa, belo e bom pretexto para enriquecer comodamente, simples astúcia que pretende dar a entender se possa roubar honestamente. O involuído chega até à astúcia, mas não pode subir mais, isto é, até à honestidade. O método que ele escolheu, embora camuflado, o revela, em flagrante, tal qual é, involuído, primitivo, ignorante. Não conhece as consequências e ilude-se. Esses justiceiros fingidos, que pululam, apenas a ordem social enfraqueça a reação defensiva, não sabem que, embora tenham conseguido, por meio da astúcia, fraudar a lei humana e apareçam cobertos pelo belo manto da justiça, deverão todavia, por lei biológica, mais cedo ou mais tarde, pagar com os próprios bens. Poder-se-ia, porém, virar a medalha e ver a injustiça, oposta, vinda desta vez da parte da classe dominante, que se revela disposta apenas a defender-se a si mesma. É verdade, quem rouba é sempre ladrão, mas, também, muitas vezes é pobre a quem a lei biológica grita, você tem direito à vida. Esse direito de todos, até mesmo dos deserdados, é a espécie de justiça, seja embora na forma primitiva do involuído. O evoluído não recorre a ela, nunca, por nenhuma razão, mesmo à custa da própria morte. Mas o involuído que, falto de outros recursos, deve, todavia, viver, pode ser constrangido a recorrer. O esmagamento do pobre, sua expulsão da ordem dos vencedores, ordem imposta para vantagem exclusiva destes, lhe justificam a revolta. E, então,
A vida social reduz-se à luta de igual para igual, entre igualmente injustos, entre igualmente involuídos. A rebelião do oprimido, por sua vez, justifica a posição defensiva e opressiva dos ricos dirigentes. Decaídas as aparentes distinções humanas, restam a qualidade comum de involuídos, única distinção interessante, e a característica de injustiça, inerente a seu sistema, que os iguala na mesma culpa e nas mesmas consequências. A vida social e, assim, na realidade, corrente de injustiças, de afrontas e reações, todos têm e, ao mesmo tempo, não têm razão. Todos são credores e devedores, com a resultante estável, em que todos se reencontram, de invariável regime de incerteza e de ódio. O tipo biológico evoluído compreendeu, ele somente, a utilidade de diferente sistema de agir, de justiça ordenada, compreendeu, acima de tudo, que isso não se pode inaugurar com a injustiça do lado, exatamente, da parte que reclama justiça apenas para si mesma, mas tão só com a justiça praticada, antes de tudo, por si própria em relação aos demais, sem nada pedir-lhes à injustiça. Só com tal sistema pode resolver-se o problema. Mas o evoluído compreende apenas o sistema primeiro e este não basta para resolver o problema. Contudo, é de lógica elementar a compreensão de que a estabilidade só se obtém com o equilíbrio. Ao invés, o evoluído prefere acreditar que se possa obtê-lo com o esmagamento e o engano. Absurdo. Mas, se compreendesse, não seria evoluído, apenas chega a compreender, muda de sistema e se toma evoluído. No entanto, hoje de evoluídos se formam as massas humanas, que não imaginam serem o poder obtido pela violência e a propriedade obtida pelo furto é apenas ilusão e traição e, por isso, prejudicam e não ajudam a quem lhes adquiriu a posse. Não imaginam que isso, por inviolável lei da natureza, é verdade igual para todos, como é de justiça. O homem comum, crendo-se árbitro de tudo, nem suspeita mover-se em meio a organismo complexo e perfeito, de forças muito mais inteligentes e poderosas que ele, se, sabiamente, soubesse mover-se de acordo com elas, obteria a felicidade, movendo-se, ao invés, loucamente, em choque, obtém apenas perdas e dores. Subiremos neste volume, pouco a pouco, até às mais altas formas de vida do evoluído. Mas, na base da humanidade, o evoluído, em número predominante, se acha presente. A observação do fenômeno social não nos oferece de importante senão o espetáculo da sua psicologia. Nossa humanidade é primitiva, riquíssima de energia, mas pobre de sabedoria, extremamente dinâmica e extremamente ignorante. É fato conhecido. O homem é o que é e está bem onde está. As dores que o gravam-lhe são proporcionais à sensibilidade e à ignorância. As provas que encontra e deve superar são as da sua classe, do seu nível evolutivo, adaptadas às suas capacidades. Para sermos práticos e compreensíveis devemos permanecer ainda nessa atmosfera, com o objetivo preciso, porém, de levar-lhe a luz que lhe falta. Insistamos, pois, no fenômeno basilar da propriedade, iluminando-lhe, porém, o conceito. O conceito jurídico e moral não basta. Nesse campo, estamos cheios de ilusões. O lado imponderável, que afinal pesa tanto ao ponto de revelar-se e impressionar o ponderável, nos foge, quase completamente, também nesse caso. Os princípios jurídicos fazem crer ao evoluído que para tornar estável e segura a propriedade bastam as garantias sociais e jurídicas. Eis, contudo, o que de fato acontece muitas vezes. Procura-se adquirir a propriedade através de qualquer meio, aí compreendido, se necessário, o furto. Será descarado e às claras em períodos de desordem, velado, astuto, nos períodos de ordem, legalizado na forma, para poder evitar a relativa sanção jurídico-social. Debaixo das aparências da legalidade trabalhará, imperturbável, o instinto de ladrão, característico do evoluído. Embora atingida a posse, que é o objeto,
através de furto mais ou menos evidente. Não é fácil acumular riqueza rapidamente, apenas com o trabalho honesto. O primeiro instinto do ladrão é consolidar a posição, procurando segurança na legalidade que o proteja. Ninguém, mais do que ele, tem necessidade, para esse fim, do Instituto da Propriedade, porque ninguém, mais do que ele, está em posição precária e tem urgência de garanti-la e estabilizá-la. Justamente o filho da desordem tem maior necessidade da ordem, necessária para gozar em paz os frutos da desordem. Assim, ninguém mais do que o revolucionário sente a necessidade de, enquadrando-se na legalidade, justificar essa posição, de, transformando-a em autoridade, garantir a atitude de violência. Atingido o objetivo, o involuído procura tirar vantagem das formas de vida mais evoluídas, das conquistas superiores feitas no ordenamento social, não por tipos do próprio plano, mas por mais adiantados. O ladrão e o violento apressam-se, então, a limpar de novo as mãos e assumir a atitude de pessoas de bem, naturalmente merecedoras do respeito de que necessitam para gozá-la em paz. Com que ânsia procuram, então, esconder as origens obscuras e o passado desonesto, cobrindo-se de títulos, benemerência, relações conspícuas, envernizando-se de incorruptibilidade e senhorilidade. É a sua evolução. Serrão, dai por diante, os mais encarniçados conservadores, os homens da ordem, porque só agora dela fazem parte. Mas esqueceram quem ficou para trás e, na miséria, espera a oportunidade, enquanto se civilizam e debilitam no bem-estar, de fazer nas suas costas o mesmo jogo por eles feito contra os que chegaram antes deles. O resultado final é interminável subir e descer de indivíduos em constante regime de engano e de furto, todos em luta entre si, todos igualmente ladrões e violentos, à caça de conquistas efêmeras, ladrões de miragens. Levando-se em consideração a psicologia e ignorância das leis da vida, é natural esse modo de agir. Mas, através de tantas fadigas e astúcias, conseguem eles o objetivo a que se propuseram. A propriedade significa tentativa de estabilização de fase desse ciclo, mas a tentativa falha. O Instituto da Propriedade se reduz, desse modo, por parte da sociedade, ao reconhecimento oficial do furto consumado, à homenagem que a vida presta ao vencedor só porque é vencedor. A Revolução Francesa, camuflada de justiceira, não acabou em nova aristocracia napoleônica? Vale a pena fazer esse jogo de riqueza a turno? É certo que, com essas alternâncias, a vida atinge uma espécie de justiça distributiva, mas também é fato reduzir-se a propriedade, entendida como instituto jurídico protetor e coordenador. A tentativa falha, porque na realidade não atinge seu objetivo, não constituindo sólida garantia. A construção humana falha, pois, vistas assim as coisas, além da aparência, na substância, podemos concluir que apenas a lei biológica não falha e atinge seu objetivo, a justiça, seja embora apenas a tornada possível pela ignorância humana. O escopo da vida não é o enriquecimento de ninguém, mas a existência garantida para todos, como meio para atingir fins mais elevados. Ela nos deixa a fadiga da luta, como prova para aprender e evoluir. Depois dessas reflexões nos damos conta de quão falso e incompleto é nosso conceito de propriedade. Na realidade, não é apenas instituto jurídico que as convenções sociais bastem para regular, mas jogo de forças vivas e inteligentes em movimento no campo da vida de acordo com leis próprias. Daí segue que a estabilidade não pode ser qualidade exterior, com a virtude de modificar-lhe a essência íntima e corrigir-lhe os erros com que seis unidos, mas é qualidade interior, posição só resultante de estado de equilíbrio. Daí, ainda, novo modo de entender as formas de aquisição, modo contrário ao em voga. Em outras palavras, a tão procurada estabilidade não é absolutamente dada pelas exteriores garantias jurídicas,
mas por íntimo e substancial estado de equilíbrio dos impulsos constitutivos do fenômeno, ou, então, por muito tempo poderá reger-se estavelmente não só a propriedade juridicamente protegida, condição que se torna de importância secundária e fictícia, como, também, a propriedade constituída de forças equilibradas ou, seja, a propriedade adquirida pelo trabalho e não pelo furto. Face a essa realidade biológica mais profunda, desvanece-se a importância da defesa jurídica do Estado, substituída pela defesa das leis da vida, defesa muito mais segura e profunda. O conceito de proteção por meio de individual e livre cumprimento da lei de Deus substitui o de proteção por meio de convenções humanas. Qualquer pessoa, então, adaptando-se a ela pode pôr-se em posição de equilíbrio e, pois, de segurança, qualquer pessoa, rebelando-se, pode pôr-se em posição de desequilíbrio e, portanto, de insegurança. Essa substância, a vida íntima do fenômeno, sua vontade, esse o jogo de forças que o animam e o levam à conclusão. A legalidade é forma, roupagem qualquer, que nada tira ou acrescenta à substância do fenômeno. O ditado popular "o crime não compensa" já observou que o ganho por mal não fortifica, não nos causa gozo, a acabar em ruína, traz mais dano que vantagem. Há, pois, além do elemento jurídico, algum outro, decisivo, invisível, mas de força capaz de desconjuntar os resultados a que a estrutura jurídica se esforça por chegar. Pode existir, pois, propriedade que, embora jurídica e formalmente justa não o seja, de fato, em substância. Então, essa diversa estrutura íntima anula a forma, e a imperfeição da primeira anula a perfeição da segunda. É necessário, para perdurar, que a propriedade seja sã, íntegra, justa e inteiramente honesta, da cabeça aos pés, em todos os momentos, até mesmo nas origens, nas raízes. De outra forma, por mais que se cubra de justiça formal, é edifício construído na areia. Existe a imponderável lei interior, que tão pouco se leva em conta, lei de funcionamento automático, lei a que, por ser interior, ninguém escapa, sempre presente, inerente às próprias coisenhoras. O tipo involuído, dominante não compreende esse fato elementar, isto é, que o furto, embora nobilitado na forma, não pode, de fato, apoderar-se de nada e, se o faz, não mantém, o que, para ele mesmo, é o mais importante. Ora, se quisermos subir para formas de vida que, a sério, se possam chamar civilização, é necessário que o tipo comum compreenda não ser a propriedade somente fenômeno biológico natural e indestrutível, comum até mesmo para os animais, que bem o conhecem, mas fenômeno determinado também por outros elementos além dos comumente levados em conta, e, entre todos eles, ter a primazia o mais insuspeitado e descurado, o mérito. É da lei, se existe mérito a propriedade perdura e rende, se não existe, dura pouco e não rende. A lei é justa e impõe que cada ato nosso nos renda de acordo com o que de salutar nele introduzimos de bem ou de mal, proporcionalmente, isto é, tanto gozo quanto a porcentagem de honestidade e de nosso valor intrínseco em nosso ato contínuo, e tanto veneno quanto de mentira e de traição lhe injetamos. Chegou a hora de o homem compreender, é perigoso manipular as forças do mal porque